Estamos de volta com o Vida Melhor, transmitido ao vivo para todo o Brasil pela Rede Vida de Televisão. Se você por acaso ligou a sua TV agora e pensou, cadê a Cláudia Tenório? A Cláudia está na Holanda participando das gravações do novo filme do André Rieu. Ela volta na terça-feira. Enquanto isso, a gente fica aqui se divertindo. A Cláudia pediu pra gente cuidar aqui do Vida Melhor. Falou, amor, cuida lá do programa pra mim, cuida do pessoal de casa. Eu falei, mas é claro, eu adoro, eu me divirto, fico muito feliz e me sinto honrada até em estar aqui. Então, terça-feira, a Cláudia está de volta. Bom, como nós falamos no comecinho do programa, este mês é celebrado o Julho Amarelo. E uma campanha promovida pelo Ministério da Saúde tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da prevenção, do diagnóstico e do tratamento das hepatites virais, que são doenças que consistem na inflamação do fígado. As hepatites A, B e C são os tipos mais comuns aqui no Brasil e possuem formas distintas de transmissão, podendo atingir o fígado de maneiras diferentes. E hoje, para entender de fato quais são essas diferenças e aprendermos como fazer a prevenção, convidamos ele que é infectologista, membro da diretoria da Sociedade Paulista de Infectologia, atua no Instituto de Infectologia Emílio Ribas em assistência e pesquisa clínica, participa do Comitê de Hepatites Virais da Sociedade Brasileira de Infectologia. Seja muito bem-vindo, que currículo, né? Estamos muito bem acompanhados com o Dr. Mário Peribanês Gonzalez. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Monieri. Não vamos levantar para dar um beijo, mas se sinta beijado e abraçado. Muito e seja obrigado. muito bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado por cederem esse espaço para essa campanha do Ministério da Saúde. Como você bem ilustrou na sua introdução, você introduziu muito bem. Nós temos um problema de saúde pública importante no Brasil, que são as hepatites virais. E principalmente no Brasil, nós temos as hepatites A, B e C. E são causadas por vírus diferentes. E como você bem colocou, são vírus diferentes, com modos de transmissão diferentes, com meios de se prevenir diferentes e com tratamentos diferentes, né? São doenças distintas, apesar de serem hepatites virais e vírus que têm uma predileção pelo fígado. Doutor, então vamos, acho que, começar entendendo o que é uma hepatite. Se fala muito em hepatite, mas as pessoas desconhecem exatamente o que significa essa doença. Então conta pra gente, o que é uma hepatite? Tudo que tem esse sufixo "ite" é inflamação, né? E hepato é o fígado, então é a inflamação do fígado. O fígado pode ser inflamado por várias causas, né? No caso, as mais comuns aqui no Brasil são as hepatites virais. E as mais prevalentes são a A, B e C, né? Então, na verdade, as causas de inflamação do fígado são várias. A gente não pode esquecer também da hepatite alcoólica, tem as hepatites autoimunes, tem várias formas de inflamação. Tem as hepatites medicamentosas, de pessoas que tomam remédio inadvertidamente, por conta própria, e podem ter inflamação do fígado. Mas a campanha do Ministério da Saúde é para alertar a população sobre a importância de fazer o diagnóstico e da importância de se prevenir das hepatites virais mais comuns, que são a A, B e a C. As mais comuns, principalmente aqui no Brasil, A, B e C, mas temos outras, a D e a E. Temos a D e a E. O vírus D, ele é um vírus que a gente chama de defectivo, ele não é um vírus completo, ele precisa do vírus B, então ele sempre vem junto com o vírus B. A gente não encontra esse vírus na região sudeste, sul e centro-oeste do Brasil. Essa situação a gente encontra na região norte, em populações que vivem na região norte do Brasil. Lá ela pode ser importante, mas ela é prevenível também quando a gente previne a hepatite B. Então, se previne a hepatite B, você também previne a hepatite D. E a hepatite E, nós temos muito poucos casos notificados no Brasil de hepatite E. É uma doença de transmissão por água contaminada e, felizmente, nós não temos muitos casos aqui no Brasil. Ainda bem. Doutor, e como que eu faço para saber se eu estou com hepatite? Quais são os sintomas? Bom, vamos falar da A, isso que eu ia falar, B porque e da C. Como são muitas, né? Então vamos separá-las. Vamos às mais comuns aqui no Brasil, que eu acho que atinge a maior parte da população, e a gente consegue esclarecer de uma forma melhor. Então vamos falar primeiro da hepatite A. Peraí, os sintomas são diferentes? Os sintomas da hepatite aguda são sempre semelhantes. A hepatite crônica não dá sintoma. A pessoa tem uma doença silenciosa. Então tá, só pra gente saber, porque de repente quem tá em casa, a hora que você for explicar A, B e C, já fala, peraí, então de repente eu me encaixo mais nessa ou naquela. Mas vamos lá, conte pra gente. Eu vou falar da A primeiro, que ela é diferente da B e da C. Certo. Então, a hepatite A, ela é transmitida por água contaminada.
por fezes, na verdade. Então, águas que contêm coliformes fecais ou até mesmo transmissão sexual, né? Então, nós temos uma situação hoje no Brasil que a vacina da hepatite A é fornecida para crianças de até 2 anos de idade, de 15 meses a 23 meses. O objetivo do Ministério da Saúde é fazer com que essas crianças cresçam já imunes e, quando expostas ao vírus da hepatite A, não desenvolvam a doença. Mas os adultos brasileiros não são vacinados e a maioria dos adultos brasileiros já teve contato com o vírus da hepatite A em algum momento da sua infância ou adolescência e se curou sozinho. A hepatite A é benigna, ela cura sozinha, mas em muitos casos, principalmente nos adultos, ela pode dar uma hepatite aguda. E quais são os sintomas de uma hepatite aguda? Náuseas, vômitos, febre, dor no corpo e o amarelão intenso. Isso é a característica da hepatite aguda. Em geral, 99,5% dos casos de hepatite A evolui bem da fase aguda e a pessoa se cura e ela não fica crônica, não existe cronicidade, existe só hepatite aguda com resolução completa do quadro. 0,5% das pessoas que pegam hepatite A está sujeita a desenvolver uma forma grave de hepatite aguda, que a gente chama de hepatite fulminante, que pode chegar até... o nome já até assusta. É, o nome diz tudo. Ela fulmina o fígado e a pessoa precisa ou de um transplante de fígado ou não sobrevive. Doutor, Então, não, continue, fica à vontade. E nós estamos, no momento, na cidade de São Paulo, com um alerta epidemiológico. Nós estamos com uma epidemia de hepatite A que se iniciou na Europa e nos Estados Unidos, principalmente entre homens que fazem sexo com homens. Então, as pessoas nessa situação, nessa condição, devem procurar a vacina. Certo. Devem se vacinar para se proteger de um surto que está acontecendo mais especificamente nessa população, mas nós sabemos que com as condições sanitárias precárias do Brasil, muito possivelmente a doença, esse surto, não fique confinado somente aos homens que fazem sexo com homens. Nós estamos, então, no momento de alerta. De alerta máximo para hepatite A. Olha só, gente, que perigo. Doutor, como que eu faço? Eu procuro um médico? Tem teste rápido? Como que eu faço para ser diagnosticado? Para hepatite A não tem um teste rápido. Teria que ser um teste de sorologia, procurar um médico fazer um teste de sorologia, mas a vacina ela pode ser dada mesmo em pessoas que já tiveram um contato. Então, se a pessoa tem um acesso à vacina, ela deve se vacinar. Infelizmente, o SUS só dá a vacina para crianças de até 2 anos de idade ou pessoas portadoras do HIV ou com algumas outras condições de imunossupressão, como quimioterapia. Entendi. Gente, se você aí em casa, por acaso, tem alguma dúvida sobre a hepatite, só manda a sua pergunta. Aproveite que o doutor está aqui com a gente, tão gabaritado, para o nosso WhatsApp, operadora 11 950 45 18 40. Doutor, nós falamos sobre a hepatite A, que estamos aí em alerta. Já fiquei assustada, porque olha só, eu sou jornalista, leio de tudo, sei que nós estamos em um mês de prevenção e de alerta e não sabia que estamos numa situação tão grave. Imagina, então, quem não tem tanto acesso à informação. A situação não é tão grave porque a maior parte da população adulta brasileira já é imune naturalmente, Então, não temos uma situação tão grave. Já o alerta também extremamente importante é para as hepatites B e C. A hepatite B, essa sim é prevenível por vacina. A vacina é disponível para todas as pessoas até 49 anos de idade. Podem procurar essa vacina no posto de saúde. Preciso de uma indicação médica para tomar vacina? Basta se procurar o posto de saúde e falar, eu quero me vacinar para hepatite B. Certo. Então, essa vacina é disponível para pessoas até 49 anos de idade. A hepatite B, diferente da hepatite A, ela é mais sexualmente transmissível. Então, é muito importante vacinar antes da puberdade. Vacinar antes da puberdade, antes do início das atividades sexuais. E essa é uma doença que também pode dar hepatite aguda e ela pode ficar crônica em 10% dos casos. Ou seja, já aumentou a porcentagem. A A não fica crônica, a B fica crônica em 10%. Certo. E quando crônica, a pessoa não sabe que tem a doença, ela não tem sintomas específicos. E aí é muito importante que daí, ao longo do tempo, vai evoluindo a doença no fígado, essa inflamação no fígado, ela vai como uma brasinha, lentamente evoluindo ao longo dos anos, e o fígado vai ficando fibrosado, como uma cicatriz. E ao longo dos anos ele pode perder a função dele, que a gente chama de cirrose. Certo. A mesma coisa acontece na hepatite C, só que ao contrário da B, 85% das pessoas que entram em contato com o vírus da hepatite C fica crônico.
né? E dessas pessoas, 1/3 evolui para cirrose em 20 anos. Eu gostaria de mostrar uma imagem agora. O senhor trouxe uma imagem para mostrar essa trouxe uma evolução, imagem, né? Quando se tem contato com a hepatite, da cirrose. Da cirrose, doutor? Da cirrose, lá, mostra essa da imagem. cirrose. Essa. Então, essa aí mostra o fígado, né, numa evolução. F1 é o grau de fibrose 1 e F4 já é o grau de fibrose máximo, que é a cirrose hepática. E o que aconteceu ali? Ficou, como o senhor disse, teve aquela... Cicatrização. A inflamação resulta em cicatrização. Certo. E a cicatrização é a substituição do tecido natural do fígado por fibrose, que é um tecido que não funciona para as funções do fígado. O que acontece? A pessoa para de produzir proteínas, a pessoa para de produzir fatores de coagulação, o fígado fica muito duro, então tem uma hipertensão do sistema da veia porta, com aquela ascite, barriga d'água, e a pessoa pode morrer de insuficiência hepática. Então, é muito importante que as pessoas com mais de 45 anos se testem para a hepatite C. Então, tem uma outra imagem que eu trouxe de um gráfico que mostra que a prevalência, a faixa etária no Brasil acima dos 40 anos é a faixa etária que foi mais exposta ao vírus da hepatite C. E nós temos uma situação no Brasil que só 15% dos brasileiros com hepatite C sabe que tem hepatite C. Isso é assustador. É assustador. Então, as pessoas que já tiveram alguma transfusão de sangue, que já sofreram algum tratamento muito prolongado de várias cirurgias, que já usaram drogas injetáveis, essas pessoas precisam procurar o posto de saúde e aí sim, existe o teste rápido, tanto para hepatite B quanto para hepatite C. E uma vez diagnosticadas, gente, existe tratamento. Isso que é o mais importante. Doutor, a gente já fala sobre o tratamento. O WhatsApp aqui da Rede Vida tá assim, ó, todo mundo perguntando. Eu vou dar um recadinho, uma pausa rápida para o senhor tomar uma aguinha. Ótimo. E a gente já responde todas essas perguntas e vamos falar também sobre o tratamento. Vamos continuar então o nosso bate-papo com o doutor Mário Peribanês Gonzalez, ele que está aqui com a gente respondendo todas as nossas dúvidas sobre hepatite. Doutor, enquanto eu seleciono aqui as perguntas, o senhor estava falando sobre o tratamento. Então tá bom, gente, estamos aí numa situação de alerta por conta da hepatite A. A C, o senhor disse que 15% apenas sabe que tem a doença. Mas então vamos correr para descobrir se tem ou não e tratar. Conta pra gente qual que é o tratamento. Então, vamos dividir mais uma vez pelas letras. Né? Hepatite A não tem um tratamento específico. O tratamento é para os sintomas. A pessoa, em geral, quando está com hepatite aguda, ela passa muito mal. Sente muita náusea, não consegue comer, precisa se hidratar. Então, são tratamentos mais sintomáticos até que haja resolução espontânea do quadro. Para a hepatite B, existe tratamento que evita a progressão da doença para a fase terminal da doença, que seria a cirrose ou o câncer de fígado. Certo. Então, tratar a pessoa com hepatite B evita os desfechos letais, né, da doença. Então, é muito importante que as pessoas diagnostiquem e tratem. A questão que é boa lembrar da hepatite B é que a vacina é disponível, reitero, que é uma doença evitável por vacina. E está disponível a vacina para pessoas até 49 anos, homens e mulheres, nos postos de saúde. A hepatite C, até pouco tempo atrás, era tratada com uma medicação chamada interferon, que tinha muitos efeitos colaterais, era uma injeção e que curava menos de 50% das pessoas. Hoje nós temos novos tratamentos, que são combinações de remédios por via oral, que são tratamentos de curto espaço de tempo, 12 semanas de tratamento, e que curam mais de 90% das pessoas. Eu estou falando curam, porque erradica o vírus do corpo da pessoa, com muito poucos efeitos colaterais. Então, o Ministério da Saúde está preconizando o tratamento, né? Tem uma prioridade para as pessoas que já têm um grau de fibrose mais avançada. Então, eu até mostrei essa imagem do fígado, né? Na fase inicial e na fase terminal. O remédio é fornecido para as pessoas que já estão com a doença mais avançada. Certo. Né? E com resultados, nós já estamos trabalhando desde 2014 no Brasil com essas medicações. E é muito importante que as pessoas que já tiveram alguma transfusão de sangue ou que já usaram droga na veia, que procurem tratamento, que procurem fazer o diagnóstico e, se tiverem a doença, procurarem o tratamento. Perfeito. Doutor, agora vamos responder algumas das perguntas aqui no WhatsApp. Chegou uma mensagem aqui, eu até queria agradecer, que é o pessoal do meu curso lá de pós-graduação, lá das Paulinas, do CEPAC, eles estão todos assistindo.
Um beijo para vocês. E estão te perguntando aqui, doutor, se por acaso a gestante que tiver a hepatite ou contrair durante a gestação, se tem complicações para o bebê. A complicação maior para o bebê, no caso da hepatite B, é a transmissão de mãe para filho. Então, se descobre durante a gestação, é obrigatório fazer os testes de hepatite no pré-natal do Brasil. Então, os testes de hepatite, os testes de HIV devem ser realizados durante o pré-natal. Se é diagnosticada uma hepatite B, por exemplo, a criança, ao nascer, deve receber a gama-globulina hiperimune, que é um soro contra a hepatite B, e as 3 doses da vacina. Dessa forma, evita que se transmita a doença de mãe para filho. Porque a hepatite B ela é uma doença de transmissão congênita bastante importante. Então, nós temos populações, famílias que têm o vírus da hepatite B, onde houve a transmissão de mãe para filho. Então, é muito importante que haja essa vacinação. A hepatite C, durante a gestação, ela não afeta a criança, o bebê, mas ela pode ser transmitida em até 4% dos casos. Então, a criança vai ter que ser acompanhada durante um tempo com sorologias para ver se ela se curou espontaneamente, se foi assim, se o anticorpo que ela tinha era só da transmissão do anticorpo da mãe ou se ela realmente se infectou. Se estiver infectada, os tratamentos para a criança ainda não são disponíveis, só a partir dos 12 anos de idade. Então, é acompanhamento. É acompanhamento. E a hepatite A não tem nenhum problema. A hepatite E, que nós não temos no Brasil, ela pode causar problemas mais sérios de abortamento. No caso, entendi. A hepatite E pode ter complicações. Então tá. Doutor, a Aline de Vinhedo está perguntando, já que a gente está falando bastante dessa questão da vacinação, ela quer saber se a vacina tem validade, se de repente precisa tomar uma dose, depois tomar outra. Boa pergunta, excelente pergunta. As vacinas imunizam pelo resto da vida. Então, se fizer as 2 doses da hepatite A e as 3 doses da hepatite B, a pessoa fica vacinada para o resto da vida. Inclusive, existe a vacina combinada A e B. A pessoa toma a mesma vacina, né? Na mesma injeção ela está vacinando para A e B. Tem uma outra pergunta aqui com relação à vacina. A pessoa não colocou o nome, mas o DDD é 38. Ela quer saber o seguinte: não sei se tomei a vacina já na vida. Posso tomar outra? Terei problemas? Uma superdosagem, de repente? Não existe problema com superdosagem da vacina, mas ela pode se testar, né? Pode procurar um atendimento médico e ver se tem o anticorpo ou não e a partir daí tomar a vacina. Então tá bom, mais seguro. Maria de Cascavel, Paraná. Ela diz o seguinte: eu tenho o vírus da hepatite B incubado. O médico disse que não transmite para ninguém. Isso é verdade? E não consigo saber de onde adquiri o vírus. A hepatite B, ela tem vários estágios. E aí o médico, de posse dos exames da pessoa, consegue dizer aonde que essa pessoa está em termos de estágio, de transmissão, de necessidade de tratamento. Então, eu não posso opinar no caso dela sem ver os exames dela, mas isso, em princípio, é possível. Então, tá bom. Uma outra pessoa também não colocou o nome, mas DDD 61, ela diz o seguinte: eu tive hepatite quando criança, não sei nem quantos anos, não foi grave. Minhas irmãs maiores que eu também tiveram, mas ficaram em estado mais grave. Nós temos o vírus, ela quer saber se ainda tem o vírus. Podemos transmitir ou pegar outro tipo de vírus? Ela quer saber se está imune, eu acredito, e se ainda é que vai depender do... Em geral, essa hepatite que dá na infância é a hepatite A, que é essa hepatite benigna que transmite por água contaminada, né? Que é muito comum no Brasil. Infelizmente, a água que a gente muitas vezes tem contato, às vezes um alimento preparado com uma água contaminada já é o suficiente para transmitir para a família inteira e os irmãos um transmite para o outro. Então, essa hepatite que dá na infância, em geral, é a hepatite A, que é essa que eu falei, que é benigna, que cura em 100% dos casos e a pessoa fica com um anticorpo, ou seja, imunidade contra esta hepatite para o resto da vida. Agora, são vírus diferentes, A, B e C. Então, o fato de ter tido hepatite A não impede que uma pessoa tenha hepatite B ou tenha hepatite C. Hepatite B, ela pode se prevenir por vacina e a hepatite C, ela tem que ser... Eu não falei da prevenção da hepatite C, agora foi bom lembrar. Posso falar da prevenção? Rapidíssimo, é claro que pode, deve. Então, a hepatite C, ela é transmitida através do sangue contaminado, principalmente através de sangue contaminado. Então, pessoas que tomaram transfusão de sangue, usaram drogas na veia, mas existe um risco das pessoas na mesma casa, ao compartilhar instrumentos pérfuro-cortantes, como, por exemplo, alicates de unha, verdade, as pinças. manicures, tem que tomar muito cuidado. Isso é muito importante. Cada um tem que ter o seu kit de higiene pessoal.
quem faz unha em manicure deve ter o seu kit, deve ir na manicure com o seu kit. Não deve usar o que tem lá. E a gente, quando vai cortar o cabelo, usar uma navalha, precisa realmente que abra a navalha na sua frente, que troque na sua frente, para você ter certeza que essa navalha não foi usada em outra pessoa antes. Doutor, muito obrigada. Nosso WhatsApp é assim, ó, cheio de perguntas, mas... Estou à disposição. Isso que eu ia falar, nós vamos passar os contatos, de repente tem o site infectologiapaulista.org.br, também tem o Facebook, Sociedade Paulista de Infectologia. Doutor, muito obrigada. Julho Amarelo, vamos, né, nos conscientizar. Agora sim, vamos dar um beijo, doutor. Obrigada, viu? Uma ótima sexta-feira para o senhor. Para você também. Tá bom? Muito e vamos obrigado. continuar aí.